eu tenho mania de ficar olhando pra lá. Você não pode ver uma câmera. Então vamos lá. Vamos lá. Oi gente, eu sou o Drill, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui com mais um convidado muito especial. Essa pessoa que eu já acompanhava o trabalho dele já há um tempo. E aí eu tive essa honra de receber uma mensagem falando: ah, tu vou estar em São Paulo, o que você acha de a gente fazer alguma coisa, gravar um vídeo, um conteúdo? E lógico que eu topei na hora, por ser um cara que eu admiro e que eu já conheço o trabalho e tudo mais. E que foi um desses que eu sempre falo aí, das pessoas aí que fizeram parte desse acolhimento que eu tive através de pessoas da internet. Então você é um desses, que bom. Pode ter certeza disso. Feliz mesmo. Nossa. Léo, gente, Léo Cezimbra, fala aí um pouquinho de você, Léo. Eu sou o Léo Cezimbra, do canal Léo Cezimbra. Da página no Facebook Confissões de um Soro Positivo. Eu vivo no Rio Grande do Sul, vivo com HIV desde 2013, 6 anos agora vai fazer. Estamos aí, né, tentando conscientizar, tentando levar um pouco da nossa experiência para as pessoas, que sirva para acolher mesmo e que sirva de algum, sei lá, para a pessoa poder ver que tem como viver com HIV de uma maneira, né, saudável, que tem como seguir em frente. Não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, sim, né? Mas ainda assim tem como viver super bem com HIV, né? Ó, Léo, eu resolvi fazer aqui uma brincadeirinha. É a primeira vez que eu faço isso aqui no canal. A gente sabe o quanto muita coisa continua a mesma na nossa vida depois de um diagnóstico. As pessoas acham assim, a vida muda completamente. Não, gente, é muito mais coisas que vão continuar sendo as mesmas coisas do que coisas que mudam. Eu continuo trabalhando nas mesmas coisas, eu continuo namorando, eu continuo fazendo minha rotina diária, adapto algumas coisas, mas eu continuo. Exato. Então, assim, aí tem os detalhes, né, de questões de cuidados maiores, de cuidar mais da alimentação, de cuidar mais da sua saúde, coisas que todo mundo deveria fazer, e não só quem recebe um diagnóstico. Então, é bem isso. Algumas questões ideológicas talvez mudem, assim, pelo menos comigo foi assim. Muito, né, de coisas que eu pensava antes e que hoje eu penso completamente diferente, e vontades que eu tenho hoje que antes eu não tinha. Eu acho que eu aprendi a olhar mais pro outro e olhar pro outro de uma forma diferente. E aí eu coloquei aqui alguns papeizinhos, e aí eu quero que você tire um papelzinho por vez, né? E aí a cada papelzinho que você tirar, você diga o que tem nele e você fale algo. De repente vai ser uma palavra ou uma frase, ou se você quiser falar algo mais sobre, mas de como é isso aqui pra você hoje após o diagnóstico. Certo. Tá? Então vamos lá. Vou tirar o primeiro. Estigmas. Nossa, eu tenho uma visão completamente diferente sobre estigma hoje. Eu não tinha noção do quanto o estigma que o HIV carrega impacta na vida de uma pessoa que vive com HIV. Eu só fui perceber isso mesmo no momento que eu passei a viver com HIV e que eu comecei a sofrer a discriminação. E aí eu comecei a perceber o quanto isso passava completamente batido sobre mim. E na realidade foi o que mais me motivou a eu falar sobre isso publicamente, sobre a minha sorologia. Porque eu via que aquele estigma ainda dos anos 80 está trazendo até hoje. E as pessoas, mesmo com a informação aí, as pessoas não têm o acesso a essa informação, né? A informação, por algum motivo, não chega até elas de uma forma correta. E elas acabam perpetuando esse estigma. E eu falei, nossa, agora vai ter que ser então por aí que a gente vai ter que chegar para tentar mudar um pouquinho, né? Então o estigma, com certeza, é uma palavra que me motivou muito a fazer esse trabalho de conscientização e no YouTube, e escrever o livro, e ter a página e tal. Muito bom, próximo. Vida. Gente, vida. Você tinha uma visão diferente, assim, da vida e hoje? Sabe que eu vou começar a chorar daqui a pouco. Eu vivo no Rio Grande do Sul, numa cidade do interior, uma cidade muito pequena. E eu sofri muito bullying quando eu era adolescente em função da minha sexualidade. E em decorrência disso, eu tive mais ou menos umas 3 tentativas de suicídio.
Inclusive eu tenho uma marca aqui no meu pulso, assim, de um corte que eu dei. Eu cortei errado, na verdade, né? Não vou me ensinar como é que é o certo, mas eu cortei errado. E eu passei todo o tempo pensando assim, olha, em algum momento isso vai acontecer, sabe? Em algum momento essa tentativa ela vai de fato acontecer, porque é uma coisa que eu tinha meio que certa, assim. Quando nasceu a minha filhada, que ela vai fazer agora em agosto 7 anos, parece que mudou completamente o sentido, sabe, da minha vida, assim. Minha adesão, assim, de fato acontece, primeiro para eu conseguir seguir fazendo as coisas que eu gosto, conviver com as pessoas que eu amo, mas principalmente para poder ficar perto dela, sabe, assim. Porque eu aprendi o sentido da vida, sabe, e eu quero viver, eu quero seguir vendo, eu quero ver ela viver, eu quero ver as pessoas perto, e eu quero seguir nisso, assim, que parecia que não tinha nenhum sentido para mim, e agora cada dia, assim, parece que é uma vitória, assim. Próximo. Ai! Ele quer me matar, eu tô entendendo. Família. Eu tô entendendo qual é a motivação. Olha só. Ai, gente, assim, ó. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, muito mesmo, assim. Muito, porque eu tenho a família, a melhor família que eu acho que eu poderia ter. Eu tive muitas questões com meu pai, em questão da minha sexualidade quando eu era jovem, muita mesmo. A ponto de eu achar que em algum momento eu ia ter que sair de casa e tal, sabe? Eu achava que, eu tinha certeza absoluta que ele ia me expulsar de casa quando ele soubesse da minha sexualidade, mas com o tempo, assim, eu me surpreendi muito, assim, com ele, sabe? E com a minha mãe eu nunca me surpreendi, porque eu sempre tive dela o que eu sempre tive certeza, assim, que ela nunca me abandonaria. Mas o meu pai, pela questão da criação dele, sabe? Ele era muito machista e tal, eu tinha muito medo. Quando eu descobri a minha sorologia, no primeiro dia, a primeira coisa que eu pensei era como que eu vou falar isso pra eles. E eu falei isso no primeiro dia. Na verdade eu não falei, eu falei. Eu falei primeiro pro meu irmão, pra minha irmã, e aí eu pedi pra que a minha irmã contasse. Porque eu ia ter que trabalhar ainda. Eu queria que ela contasse pra quando eu chegasse, né, já tá tudo mais ou menos encaminhado, assim, né. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente do que eu tinha naquele dia, né, até pela questão do engajamento e tal. Mas é muito normal, quando a gente recebe um diagnóstico, a gente ter aquela coisa da culpa, né. Nossa, eu caguei tudo, eu errei da pior maneira que eu poderia, eu falhei com a minha família, falhei comigo, falhei com todo mundo. Hoje eu percebo que não foi isso, nada disso, não houve falha com ninguém. Eu cometi um deslize, eu transei sem camisinha como várias pessoas fazem, e não é um crime fazer isso. E a minha família, no primeiro dia, já fez assim, Léo, vem aqui comigo, vem com a gente, e daqui tu não sai mais, sabe? E a minha mãe me acompanhou em todos os minhas consultas e exames, até aparecer meu primeiro CD4, para saber que estava tudo certo. E eu fico assim, nossa, olha como eu sou uma pessoa privilegiada em poder contar com eles, assim. Meu namorado vai lá na minha casa, sabe? Eu vou na casa dele, sabe? Meus avós, todo mundo abraçou super. Então pra mim, assim, eu vou dizer que eu tô aqui em São Paulo uma semana, eu já recebi até uma oportunidade de emprego aqui. Mas eu não consigo ficar longe deles. Não conseguiria, eu acho. Próximo. Vamos ver aqui, vamos ver. Tratamento. O tratamento, assim, pra mim serve como a forma que eu vou conseguir, né? Eu vou ter uma adesão, vou conseguir ter uma qualidade de vida e eu vou conseguir ficar perto das pessoas que eu amo, sabe? Tudo aquilo que a gente tava falando antes. E eu sempre vou tentar mostrar, apesar de eu saber que todo mundo tem o direito de fazer ou não o tratamento, isso é um direito de cada um, eu sempre vou tentar mostrar para as pessoas que pode ser melhor sim com o tratamento, sabe? Não precisa ser o fim. E sem o tratamento não tem como isso acontecer, entendeu? A primeira vez que eu peguei o frasco de antirretroviral foi a primeira vez que eu chorei na frente da assistente social, sabe? Quando eu fui retirar, eu falei, nossa, agora se materializou, né? O HIV. Porque até então eu não tinha nenhum sintoma, não tinha nada. Naquele momento eu tive tanto ódio daquele frasco, mas depois daquilo começou a estabilizar. A minha irmã, um dia eu tava querendo desistir, a minha irmã pegando minha mão assim, calma, só mais um pouquinho, sabe? Só mais um pouquinho que logo vai passar e tu vai tomar isso e vai ficar beleza.
É o tratamento que nos possibilita seguir. Então eu não abro mão dele. Próximo. Aceitação. A autoaceitação, no caso, né? Porque eu acho que a gente pode pular a parte De aceitação. do outro, porque isso é uma coisa que machuca a gente. Machuca não só muito. nesse quesito, no nosso caso, do HIV, mas na vida geral de todas as pessoas. A gente vive buscando sempre uma aceitação, uma aceitação, uma aprovação. Já falei isso num vídeo um dia. Quando eu recebi meu diagnóstico, por exemplo, no início a gente se culpa muito, né? E a gente quer compreender por que aquilo tá acontecendo, né, com a gente. Por quê, sabe? Porque eu sou tão legal, eu sou bonita pra caramba. Meu peito é duro, Meu peito é duro, eu sou bonita pra caramba. Tudo natural, eu sou bonita pra caramba. E a gente sabe, né? E a gente sabe por que aconteceu. É lógico. A gente sabe, ora. No momento que a gente começa a aceitar isso, começa a perceber, olha, aconteceu, sabe? É daqui pra frente, entende? Eu não procuro aceitação dos outros, porque eu vivi muito isso questão da minha sexualidade e foi uma amarra que eu libertei, assim, eu desamarrei e eu pensei, nossa, minha vida mudou completamente no momento que eu liguei o foda-se, assim, sabe? Eu me aceito e é o que basta. E com a minha sorologia, como eu já tinha passado por tudo isso, sabe? Então com a minha sorologia meio que funcionou quase como uma sequência. No momento que eu me aceitei, falei, ok, sabe? Eu já tive muito não, sabe? No início doeu, mas depois que eu começo a processar, se melhora, assim, tá bom, sabe? Resolve isso contigo, que eu tô bem resolvido aqui. E é difícil, é muito difícil, sabe? É doloroso, principalmente quando é um não, questão de amor, assim, né? Dói muito. É uma nova condição e a gente tem que se adaptar. E não tem como fazer isso sem primeiro aceitar isso. Aceitar isso pra poder conviver, porque senão vira um inferno. Exato. Próximo. Relacionamento. Eu vou falar dois tipos de relacionamento que pra mim são importantes. Primeiro, relacionamento com outras pessoas, não necessariamente amoroso. Que eu vou dizer que o HIV me fez eu ver quem são as pessoas, né? É claro que eu compreendo que tem muita pessoa que, em função do estigma, talvez teve medo e tal. Precisava de um tempo para entender até o que está acontecendo comigo, né? Porque as pessoas... Eu comecei a entender mais quando eu me vi, entendeu? Vendo com HIV, então eu não posso querer que todo mundo saiba tudo, né? Claro. Me fez eu perceber pessoas maravilhosas que estavam perto de mim e eu não percebia. E me fez eu perceber que tinha pessoas não tão maravilhosas perto de mim e eu não percebia. E em questão de relacionamentos amorosos, assim, eu tenho muita sorte, né? Porque eu já tive muito não. E eu já passei por situações, quando você vive no interior, assim, eu já tive situações horríveis, assim, em questão de sorologia, assim. Chegar pra uma pessoa e a pessoa dizer, não, já que tu tá me colocando em risco, eu só transo contigo se tu me pagar, sabe? Já teve isso. E em determinado momento eu achei que a minha vida ia ser isso, assim, sabe? E eu já tava conseguindo até me adaptar a essa realidade já. Quando apareceu o meu namorado, que é o Maurício, que a gente já tá junto, né, há 3 anos já, a minha primeira abordagem com ele foi super agressiva, assim, porque era o que as pessoas que eu tava acostumado, as pessoas queriam uma coisa meio no sigilão, assim, pra não saber que estavam ficando com o cara do HIV, né, e numa cidade pequena eu falo, né. Eu cheguei e falei uma coisa, nossa, foi muito baixo, assim. Nem vou falar como é que eu abordei ele. Ele chegou até mim, mas daí eu dei a devolutiva, assim, né? E ele assim, eu tava pensando só em tomar um café, sabe? Aí eu assim, nossa, meu Deus, eu me sentia uma vadia, assim, do rolê. Ele já tinha todas as informações, sabe? Eu não precisei falar nada, ele sabia tudo. Sabia tudo. Ele sabia da questão do CD4, até, cara viral. Se a pessoa já chega sabendo isso, sabe, levanta a mão pro alto. O básico já tá aí, né? Exatamente. Vamos trabalhar. Mas não, ele já sabia tudo, ele sabia tudo mesmo. E eu percebia que ele não tinha medo nenhum, sabe? E a gente tá aí há 3 anos, assim, com muito respeito, assim, ele respeita muito. E eu acho que as pessoas não podem nunca desistir disso. Porque em alguns momentos eu achei que eu não teria. E eu tenho, sabe? Às vezes a gente se fecha pra isso, porque às vezes a gente acha que não merece alguém mais depois que recebeu o diagnóstico positivo. Mas todo mundo merece. A gente não pode achar que tá com um carimbo na testa e que todo mundo vai olhar pra gente dessa forma. E que tá sujo, né? E que tá sujo, porque tem gente que vai olhar pra gente e isso não vai ter importância nenhuma. Vai ter pessoas que vão olhar? Vai ter. Mas se já teve isso assim, sabe? Então, deixa de lado.
porque vai ter pessoas que vão olhar de outra forma, vai te olhar como o Léo, não como o cara que tá carregando HIV por aí, entendeu? Sim. Próximo. Vou pegar aqui. Amor. Amor. Ah, o amor, assim, eu não vou nem falar do HIV, né? O amor é o que é a força motriz, né, da vida, né? Você acha que mudou a sua visão de amor, assim, depois do diagnóstico? Mudou a visão de amor comigo mesmo, entendeu? Com os outros, a partir do momento que eu comecei a me amar, porque a partir do diagnóstico eu comecei a me amar de uma forma que eu não me amava antes. E a partir disso, as pessoas começaram a me amar de uma forma diferente também. Então, com certeza, o amor mudou muito, mas o amor comigo. Eu aprendi a me amar, né? E isso está muito interlaçado com a questão da aceitação, né? E aí eu comecei a me amar o Léo. E aí no momento que eu fiz isso de uma forma verdadeira, porque a gente sempre, eu me amo. Mas a gente deixa as pessoas pisarem na gente, a gente deixa... No momento que tu percebe isso mesmo, a importância, e aí aparece que tu te liberta mesmo, sabe? Te liberta e a vida começa a funcionar de uma maneira que antes parecia assim tão estranha e agora pra mim parece tão simples, sabe? Obviamente transfere para as outras pessoas e a devolutiva é verdadeira também. Então pra mim é a força motriz, assim, né? Próximo, penúltimo, hein? Ui, preconceito. Preconceito. Eu acho que entra bem ali com o lance dos estigmas também, né? Porque acho que tá bem entrelaçado as duas coisas. Eu acho assim, obviamente tem pessoas que têm preconceito por falta de informação, né? Também. Então, por isso que a gente, é um dos motivos que a gente faz esse trabalho de conscientização, para que as pessoas, elas percebam, tenham a informação correta, né? Porque no momento que tu começa a ter a informação correta, tu começa a mudar. E aí pode ser que alguns preconceitos, eles comecem a ser tratados, né? Porque o preconceito, ele é tratado, né? Tu consegue tratar ele. Ele tem cura. Ele tem cura. Dá pra tratar aos pouquinhos, sabe? Por isso que a gente tem que estar sempre falando, porque nesse caso, principalmente do HIV, eu acho que tem cura e a cura é informação. A gente tem que estar martelando, né? Por isso, vamos aproveitar e fazer uma deixa aqui. Por isso que é importantíssimo que tivesse, né, manutenção das redes sociais, né, do Ministério e inclusive do departamento, né, que deixou de existir, e agora justamente essa madrugada, né, a gente ficou sabendo que as mídias sociais que eram específicas sobre ISTs já não vai existir mais, e por isso que é importante. E aí eu falei, vou deixar aqui em cima aqui, ó, eu fiz um vídeo sobre o fim do departamento, então assistam aí. E nele eu tô muito puto da vida, assim, e eu também fiz, putaço. Também vou deixar aqui também, vou colocar aqui, ó, vejam também o vídeo do Léo. E eu tava muito puto naquele dia, foi no dia que aconteceu, assim. E eu falei muita coisa lá que depois vieram falar assim, mas que exagero, não é bem assim e tal. E eu falando, abrem os olhos. Não é por acaso que iam fazer isso não, né? Não iam mudar nomezinho, porque o nome não é mais bonito não, entendeu? O nome que existe há 30 anos e tal. Então assim, se liguem aí que tá rolando um plano aí, ó. Sinistro. E por enquanto eu acho que eles estão concluindo com sucesso. Estão concluindo com sucesso. E isso não é bom pra nós. E isso é uma coisa que eu tenho falado desde o ano passado, né? Desde o ano passado no meu canal eu tenho falado sobre isso, e eu também recebi muita crítica, inclusive de pessoas dizendo que o HIV que eu estava exagerando e causando medo né, coletivo, e agora a gente tá vendo que tá tudo se concretizando. Então a gente, a gente tem que cuidar da gente. Né? Exato. Medo, hein? Medo. Próximo. É o último, né? Último. Olha só, medo. Olha! Ai, gente. Caramba, eu falei medo e era um medo. Olha, eu sou um cara que sou muito medroso, sabe? Pra tudo, assim. Essa é uma coisa que eu tenho trabalhado, assim. Eu tava com medo de vir pra São Paulo, sabe? Eu tava com medo de convidar as pessoas pra fazer vídeo, entendeu? E obviamente quando eu descobri meu diagnóstico eu morri de medo, né? Na hora, assim. O que vai ser da minha vida? O que vai acontecer? Achou que ia morrer? Nossa, eu achei que ia morrer em 2 semanas, assim. Todo mundo acha isso, né? E eu pensei assim, nossa, eu vou morrer logo, não vou ver minha sobrinha crescer. A primeira coisa que veio na minha cabeça, não vou ver minha sobrinha crescer. Nossa, que ironia, sabe? Eu pensava.
E aí, na verdade, essa palavrinha ela começa a se diminuir, né? Ela já é pequena, mas ela começa a diminuir quando a gente começa a ter todas aquelas coisas que a gente falou antes, né? Aceitação, informação, começa a se amar, acolhimento, amor, todos os outros papéis. E olha que a gente sorteou, né? E veio na ordem. Agora, se eu for falar qual é o teu medo agora, eu vou falar assim, o meu medo agora é o meu mesmo do ano passado, né? Hoje mesmo, quando eu comecei a ver as notícias da questão das políticas públicas de AIDS e HIV e AIDS aqui no Brasil, esse é o meu medo agora. De que, pra que lado que a gente está indo, sabe? Sim. O que vai acontecer, sabe? Porque a gente está começando a ser invisibilizado de uma forma muito escancarada e as únicas pessoas que estão se manifestando sobre isso são pessoas que vivem com HIV. Gente, por mais que eu tenha tudo isso aqui que a gente falou, se eu não tiver o meu remédio, entendeu? Se eu não tiver políticas públicas, a coisa começa a desandar. Tem que ser um conjunto, entendeu? E o meu medo agora, sim, o meu medo valendo, realmente é o que pode acontecer daqui pra frente, assim. Ah, foi isso. Foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu amei, eu acho que deu pra gente bater um papo super gostoso. Eu sabia que seria essa vibe, então, né, por isso que eu já entrei em contato com as pessoas, eu já sabia que eu ia me alinhar. E eu fico muito feliz que tu aceitou. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Foi ótimo. Então é isso, gente. Então se você gostou do vídeo, deixa um like aí também. Se inscreve no canal se não tem inscrito. Vou deixar também aqui na descrição todos os links e também aqui do canal do Léo. O Instagram, tudo mais. Vai estar aparecendo por aqui, tá bom? Então procura ele lá, tem um trabalho lindo. Tá? Então até o próximo vídeo. Aquela beija. Tchau. You gotta whistle, gotta roll, you gotta scream, you gotta stomp, you gotta shout.